Mais de 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Juntas, elas empregam quase 75% da força de trabalho do Brasil e são responsáveis por mais de 50% do PIB brasileiro. São as mais rentáveis, os melhores locais para se trabalhar e as que menos demitem em tempo de crise. Porém, enfrentam um grande desafio: a não longevidade ao longo das gerações. 90% dessas empresas não chegam à terceira geração. E o problema, na maioria das vezes, é o não olhar sistêmico, considerando a força e o impacto dos indivíduos e da família dentro do negócio. É por isso que há quase 20 anos nasceu o Instituto Empresariar, o primeiro instituto do Brasil especializado em empresas familiares e famílias empresárias. Fundado por uma das maiores referências do tema no Brasil, Cícero Rocha, com visão sistêmica e método próprio, validado em tese de doutorado, pesquisado e chancelado por escolas de referência nacional e internacional, o método BFB, um método que vem transformando empresas em todo o Brasil. Mais de 480 empresas familiares atendidas em mais de 1.800 projetos implantados. É ciência na prática e que gera resultado. Se seu negócio é uma empresa familiar, seu parceiro estratégico é o Instituto Empresariar. Então, meu amigo, adaptação envolve agilidade, adaptação envolve decisões baseadas em dados, adaptação envolve uma cultura organizacional orientada à transformação, a chamada cultura da inovação. Adaptação envolve colocar o cliente no centro da jornada de criação de valor de toda a companhia. Eu achei esse elemento do cliente no centro fantástico. É o principal. Eu sei que você é craque nisso. Fala um pouco sobre isso aí. Como colocar o cliente no centro, Sandro? Cícero, não é de hoje, você é um defensor dessa visão, né? Não é de hoje que nós falamos sobre a importância do cliente nos nossos processos produtivos. E só você fala, poxa, mas esse negócio de foco no cliente, a gente sempre falou sobre isso. Pois é. O que a gente está observando, Cícero, que essas companhias que conseguem se adaptar melhor a esse novo meio, elas tiveram como mérito entender o cliente na sua centralidade. E todo o desenvolvimento de processos foram orientados a partir da visão do cliente. Veja, boa parte dessas companhias vitoriosas dessa nova era são companhias de tecnologia. Me refiro à Amazon, me refiro à Apple, me refiro à Google, né? Algumas específicas como Uber, Netflix, né? No Brasil, a própria XP, né? Muito focada. XP, Magalu. Veja, essas empresas, elas não são, aqui no Brasil, XP e Magalu não são empresas de tecnologia, mas usam tecnologia fartamente. E existe um viés, Cícero, que às vezes as pessoas olham e falam, puxa, elas estão sendo bem-sucedidas devido à forma que elas usam tecnologia. Né? Elas são bem-sucedidas devido à tecnologia. Isso não é verdade. A tecnologia é o meio. Essas companhias são bem-sucedidas porque foram capazes de entender esse conceito de centralidade do cliente e desenvolver uma experiência superior ao cliente com o negócio delas. Existe um termo que nós temos utilizado muito em nossas obras, em nossas conversas. Ele foi, na realidade, cunhado por Peter Drucker, lá na década de 60, e de uma forma mais formal em 1984, naquele livro Empreendedorismo e Inovação, primeiro livro de inovação do Drucker, que ele já disse lá em 84 que as empresas vitoriosas da nova era serão aquelas que conseguirem prover uma experiência superior para o jobs to be done do cliente. O que é o jobs to be done? É a tarefa que o cliente quer executar com aquela empresa. Então, a empresa que vai ter vantagem competitiva é aquela que conseguir prover uma experiência superior para o cliente executar a tarefa que ele deseja executar com o seu negócio. E aí, vou dar alguns exemplos. Pega, por exemplo, um exemplo dos aplicativos de transporte. Uber, 99, todos esses aplicativos de transporte. Na verdade, o que eles fizeram não foi trazer uma tecnologia do outro planeta, de inventar o foguete. Eles fizeram uma atividade
que era uma atividade cheia de atritos e frições, pedir um carro, quer dizer, você tinha que ir numa rua, como em São Paulo você pedia táxi assim, né? Você parava na rua e apontava o dedo. Em algumas outras cidades não é dessa forma, mas o fato fundamental é que a atividade que é pedir um carro, você tinha que basicamente se dirigir a um local, aguardar um carro que estivesse disponível, no momento que você tivesse o interesse, para que você se deslocasse. Quer dizer, há muito atrito nesse processo, muita fricção nesse processo. O que os aplicativos móveis fizeram? Tiraram essa frição e, por meio da tecnologia, entendendo que o jobs to be done, a tarefa que o cliente quer executar, é se deslocar do ponto A para o B, simplesmente usaram a tecnologia para fazer com que isso fosse feito de uma forma harmônica, sem fricção, sem atrito, gerando uma experiência superior a esses clientes que até então estavam acostumados com outra experiência. Não é sobre tecnologia. É sobre colocar o cliente no centro da jornada de valor. Você perguntou como faz isso? Passo fundamental, Cícero. Analisa a jornada de criação de valor do cliente com o seu negócio. Desculpe. Analise a jornada de compra do cliente com o seu negócio. Pega a jornada. Desde a hora que ele pensa até o momento onde ele resolve adquirir o seu negócio e ter o pós-venda. Pensa toda essa jornada. Analisa cada uma dessas etapas e procura entender aonde existem espaços de melhoria. Sobretudo vai ser onde existem pontos problemáticos. Analise cada um desses pontos e procure refletir sobre formas excepcionais de gerar uma experiência superior ao cliente naquela etapa específica. Essa é uma fórmula muito simples que permite uma primeira reflexão acerca dessa visão. Que óbvio que ela é muito mais abrangente, mas aí é uma visão básica. Veja, os processos que você está desenvolvendo no seu negócio estão orientados ao cliente ou foram desenvolvidos pensando na sua própria demanda e não na do cliente? Se você fizer essa análise, olhando os processos críticos que você tem no negócio, você vai se assustar. O como tem processo ali que não faz sentido para o cliente, só faz sentido para você. Perfeito. Sandro, outro elemento que você fala é a cultura organizacional, né? E aí, como no ambiente da empresa familiar, a gente sabe que a cultura da família é muito presente. E como é que você, que eu sei que você também é um cara muito de front, de resultado, equipe de vendas e tal, né? Como fazer essa cultura organizacional chegar na ponta? Eu queria que você falasse desse elemento como estratégia, né? Como você coloca, inclusive, nesse livro, né? Então, meu amigo, aí a gente tem, depois do Gestão do Amanhã, né? Nós demos conta que qualquer processo de transformação só é possível se houver uma transformação na cultura da organização. E nós lançamos o novo Código da Cultura, felizmente também é um best-seller, está indo para a 3ª edição, onde nós exploramos justamente essa temática. Qual? Como desenvolver uma transformação relevante no seu negócio por meio da transformação cultural. Primeiro é importante a gente entender o que é cultura, né, Cícero? Às vezes a gente faz uma certa confusão. Cultura é toda a filosofia da organização, o sistema de pensamentos da organização. A cultura de uma empresa é a forma como essa organização age, é o jeito que as coisas acontecem naquela empresa. A cultura influencia todos os comportamentos e práticas da empresa. Então, se você tem, de repente, uma cultura muito orientada a resultados de curto prazo, todo o sistema de decisão, todas as práticas vai estar orientada a isso. Se você tem uma cultura, por exemplo, muito relacionada à inovação, toda a sua organização vai estar orientada a essa relação. Uma cultura de segurança e assim por diante. Pois bem, todo e qualquer processo de transformação, para ser bem-sucedido, ele tem que vir acompanhado de um processo de reflexão sobre a cultura do seu negócio, sobre o seu sistema de pensamentos. Porque não adianta nada você fazer investimentos importantes em tecnologia, em aplicativos, em sistemas de gestão, se você não mudar o seu sistema de pensamentos. Você não pode correr o risco de pensar o novo com o velho. O que é pensar o novo com o velho? É você pensar essa nova realidade com o repertório antigo. No livro Código da Cultura, nós citamos um exemplo, Cícero, ele é muito curioso, que até ele é muito contemporâneo, porque a televisão está fazendo 70 anos agora, né? Fez agora, 70 anos recentemente. Você sabe, Cícero, quando a televisão surgiu, como eram as novelas? Essa é uma história muito interessante. Foi o seguinte, antes da televisão surgir, as radionovelas eram muito populares. O rádio era o principal meio de comunicação e as radionovelas eram muito populares, com os artistas das radionovelas sendo celebridades.
E a radionovela era basicamente uma narrativa em áudio. Quando surgiu a televisão, e eles pensaram, puxa, esse é um modelo de sucesso no rádio, deixa eu levar esse modelo para a televisão. O que eles fizeram? Radionovelas filmadas, onde os artistas de radionovelas estavam de pé, de frente ao microfone, e faziam como eles faziam antes no rádio, só que com a diferença que eram filmados. Isso é pensar o velho no novo. É pensar um modelo velho que dava certo naquela linguagem num novo ambiente. O que aconteceu quando foi o pessoal da Excelsior, foram precursores, entenderam aquilo e falaram, puxa, dá para fazer isso de uma forma diferente, isso está mais para o teatro do que para radionovela. E fizeram as telenovelas, que depois do Beto Rockefeller, depois a Globo, popularizou de uma forma incrível, transformando o Brasil, inclusive, numa das maiores referências mundiais nessa linguagem. O porquê essa linguagem deu certo, Cícero? Porque eles foram capazes de se desprender de crenças antigas, se abrir ao novo e criar uma nova linguagem, o novo no novo. Então, o que eu tenho sentenciado com uma perspectiva absolutamente relevante é a necessidade que todos os indivíduos têm de se abrir, de ter humildade, de se desapegar a um conteúdo antigo que deu certo, mas que pode não dar certo agora, e se abrir ao novo. Isso é requerido, Cícero, veja, é uma questão eminentemente humana. Se eu não me reinvento, eu não vou reinventar a minha organização. E para isso é necessário duas qualidades importantes. Uma, humildade. Eu tenho que ter humildade de saber que aquilo que me trouxe até aqui não vai ser o suficiente para me levar até o futuro. Tudo que eu sei pode não ser o suficiente para me levar até o futuro. Eu tenho que ter humildade de saber que eu tenho que aprender mais. Eu tenho que me abrir ao novo. Eu tenho que saber que eu aprendo em todas as circunstâncias e contextos. E coragem. Humildade e coragem. Coragem para me desapegar a crenças e um conhecimento que não funciona mais nessa realidade. Eu sempre cito a frase: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não é capaz de aprender a desaprender para aprender novamente. Essa capacidade de aprender a desaprender, ela é mais relevante ainda do que de você aprender, porque você só vai dar espaço para o novo se você abrir espaço do velho. Então, veja, não entendam que isso é uma mera questão semântica, um discurso, um palavreado bonito de autor de livro, de palestrante. Nada disso. Eu achei interessante, porque nessa lida com empresas familiares, vai implantar governança, vai montar um plano estratégico de uma empresa familiar, como a gente se orienta muito pelo método BFB, quer dizer, mesmo fazendo o plano estratégico da empresa, a gente passa por todo o sistema e, é claro, pelo sistema societário. E aí, fazendo o diagnóstico, a gente sempre chega lá, não, nós já fizemos a blindagem patrimonial. E eu tenho encontrado, por várias vezes, e eu lembro de uma com você, que nós, ao fazermos o diagnóstico daquela blindagem, a blindagem que nós vimos lá não blindava como a família empresária e os sócios pensavam. Então, eu tenho percebido que blindagem patrimonial é muito parecido com blindagem de carro. Existem vários níveis de blindagem. E, normalmente, eu encontro no mercado, as pessoas só falam assim, está blindado ou não está? E aí eu queria que você explicasse como é isso, né? Que parece muito de quem blinda, dependendo da expertise, isso, cria níveis, né, de maior proteção. Exato. Ou não. Como é que é isso? Bom, antes de mais nada, completando a minha fala anterior, né, esse termo blindagem, ele precisa ser relativizado, tá? Quando a gente fala blindagem, né, nada mais é, como eu já coloquei, é uma segregação do patrimônio familiar, do patrimônio do negócio, tá? E esse termo blindagem, ele por vezes é erroneamente percebido pelos empresários como fiz a blindagem, agora posso dormir tranquilo, esse patrimônio jamais pode ser alvo de uma eventual penhora, de uma eventual execução de qualquer ordem que seja. Isso não é verdade, certo? Esse patrimônio pode sim ser alvo de eventual busca, né, por parte de um credor, né, para satisfazer determinada obrigação. Então, antes de mais nada, eu acho que é preciso a gente colocar que blindagem não é um procedimento ali para ludibriar um credor ou algo ilícito,
né, ou feito ali por debaixo dos panos para, eventualmente, se eximir de pagar algo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando dentro de um planejamento de uma empresa familiar, nomeadamente uma empresa financeiramente e economicamente saudável, certo? Doravante, como é que vai ser a nossa estrutura patrimonial, né, para garantir que esse patrimônio da família não tenha o mesmo risco do negócio, tá? A gente não está falando aqui do leite derramado, de uma empresa já devendo absurdo, com execuções trabalhistas e fiscais em curso, o cara tentar esconder patrimônio. Isso aí não é blindagem, isso aí é fraude, né? Não estamos aqui a tratar de fraude contra credores, e sim de um planejamento prévio, até porque se não for prévio não é planejamento, a que essas coisas aconteçam, né, para preservar o patrimônio da família, né? Então, em relação à sua questão, quando a gente fala em nível de blindagem, né, você tem N estruturas societárias, ou não societárias, ou diversificação de investimentos, que possibilitam que você aloque esse patrimônio, ou esse recurso, né, nesta outra estrutura. Então, quando você tem níveis de blindagem, como você bem fez analogia com os níveis de blindagem de um automóvel, a gente está falando em segregação desse patrimônio do negócio. Então, quanto mais etapas você tiver entre o patrimônio e o negócio, você tem um nível de blindagem, digamos, maior, ou seja, você dificulta que um eventual credor atinja esse patrimônio, tá? E, por exemplo, né, você tem uma blindagem que envolve uma estrutura societária no exterior. É óbvio, não precisa que eu falar muito, para expor que um credor executar, né, o devedor e buscar um bem que está lá no exterior é muito mais difícil, né, do que o juiz pegar lá o Bacenjude e bloquear uma conta bancária aqui no Brasil, ou aí no Brasil, né? Então, dependendo do nível e da complexidade da estrutura societária, ou não só estrutura societária, existem outras estruturas, instrumentos financeiros também que se utilize, você dificulta, né, a vida, digamos assim, desse credor em buscar esse patrimônio. E o mais importante, que aqui eu repito, né, é deixar muito claro para a família empresária que há a necessidade dessa segregação patrimonial, né, porque senão não existia pessoa jurídica, né? Então, assim, não é que todos os bens da empresa estão ao dispor da família, isso não existe, não deve existir, né? Os bens da empresa são da empresa, os bens da família são da família, né? E para garantir que isso aconteça, é que existem essas estruturas societárias e esses instrumentos que possibilitam a blindagem patrimonial. Quanto mais complexos esses instrumentos, quanto mais complexa vai ser e eficaz vai ser a blindagem patrimonial. Né? Botar uma empresa... Pois não. No caso de uma empresa familiar, é muito natural que haja muito aquela preocupação do proprietário, né, de blindar o imóvel que é utilizado pela família, né? Sim. Isso é possível tornar impenhorável? Existem exceções? Como é que é isso? Muito boa pergunta, Cícero. E é um instituto que existe no nosso ordenamento jurídico brasileiro, até em consonância com o que dispõe a nossa Constituição Federal, né, é um direito fundamental, o direito à moradia, né, e se aquele empresário tem apenas aquele imóvel, certo, ou mesmo que não tenha apenas aquele imóvel, mas aquele imóvel que ele reside, né, ele decide tornar aquele bem um bem de família, aí é a primeira coisa que eu gostaria aqui de colocar, que há muita confusão quando a gente vai conversar com os empresários. Ele acha que pelo simples fato de morar em um apartamento, torna automaticamente aquele apartamento um bem de família. Não é, certo? Para ser o bem de família, tem que estar averbado na matrícula daquele imóvel, que trata-se de um bem de família. Né? Uma dica importante, né? Porque muita Exatamente. gente não está vendo. Isso é um procedimento relativamente simples, né, David? Simples, Cartório, sim. Né? É um procedimento burocrático, né? Todavia, né, as pessoas têm aquela impressão, né, não, essa casa é a casa que eu resido, portanto, ela é impenhorável. Não é bem assim, tá? E, além disso, existem outras
exceções. Que outras exceções seriam essas? Se ainda que seja constituído o bem de família, que seja de fato a moradia daquele empresário, vamos supor que ele, por vontade própria, ofereça aquele bem em garantia. Vai lá, contratou um empréstimo bancário e ofereceu aquele bem em garantia. Acabou-se a proteção, não tem mais impenhorabilidade, porque ele, espontânea própria, por livre vontade, ofereceu aquele bem em garantia. Tá? Perfeito. E existem outras exceções legais também, como, por exemplo, as dívidas do próprio imóvel. Você, por exemplo, não pode deixar de pagar IPTU e vir uma execução fiscal da prefeitura cobrando IPTU, e você, não, esse imóvel é impenhorável. Não, mas o IPTU refere-se àquele imóvel, né, que é bem de família. Existem outras dívida coisas. Referente ao imóvel, né? Dívidas de pensão alimentícia também não se torna impenhorável em relação a dívidas de pensão alimentícia. Sentenças condenatórias penais que, eventualmente, aquele réu foi condenado a pagar algo a alguém, o imóvel não é impenhorável, não, certo? Então, são algumas exceções legais, né? E outra coisa, no caso de empresas familiares, há uma exceção legal também, que merece ser aqui alertada. Até, normalmente as empresas familiares, né, que pelo menos as que trabalhamos, detêm um certo patrimônio, né? E esses bens de moradia, digamos assim, são bens de um certo valor patrimonial, não são imóveis de baixo valor, né? E isso é uma outra exceção legal, né, de que esse imóvel com valor muito, vamos aqui exemplificar, um apartamento à beira-mar, certo? Esse imóvel de valor pujante, né, muito acima de um valor médio de uma moradia de um brasileiro, certo? Ele não é impenhorável, não, certo? Porque, assim, você não precisa de um apartamento à beira-mar, né, como um direito à moradia, né? Então, existem essas exceções legais aí. Adelito, e no caso de uma fiança, por exemplo, em contrato de locação, eu vi isso uma vez. Sim. A coisa que parece simples e muita gente... outra exceção legal, né? Não só a fiança em contrato de locação, né? Essa fiança é muito comum, né, as pessoas pedirem um fiador para afiançarem um contrato de locação. Um parente, um genro, exato. Uma nora. É muito comum em empresa familiar isso acontecer, né? Um parente afiançar um contrato de locação a este outro parente. Neste caso, essa impenhorabilidade do bem de família some. E fala como essa experiência, Sueli, de ser um indivíduo-chave num grupo como a Três Corações. Como é que é isso? Não sei, gente, eu não combinei isso com ela, tá? Ela está aqui, são perguntas que eu estou fazendo que ela talvez, com certeza, nem esperava, tá? Primeiro é o teu impacto com a questão do indivíduo-chave. Igual o seu mentorado, indivíduo-chave, né? Assim, eu fico até impactada e, assim, puxa, eu sou indivíduo-chave, e aí, rapidamente, eu começo a pensar que tem várias outras pessoas também que são indivíduo-chave aqui dentro, mas eu consigo aplicar, né? Eu consigo aplicar imediatamente porque, por exemplo, o indivíduo-chave, diante do que você está falando, eu vou falar deduzindo pelas minhas dificuldades, não pelas minhas facilidades. Perfeito. Então, assim, colocada como indivíduo-chave, nós, ao longo do tempo, nós fizemos aqui um bom time de RH. E trouxemos RH de empresas grandes, de outros locais, de vários locais, nós temos gente no nosso time de RH. O primeiro impacto de uma pessoa de RH que chega aqui, e eu passei por isso, você falando, e eu imaginando, nós tínhamos aqui, né, recentemente nós transformamos, mas nós tínhamos um processo educativo que era uma reunião que não tinha nome. Ela acontecia, que não tinha nome, era na área comercial, acontecia aos sábados, e chamava
chegou o RH e deu um nome. Não, isso não é um treinamento. E eu fiquei até assim constrangida, aí o que seria? Aí ela, eu não sei, mas isso não é um treinamento, esse trabalho. Eu vou chamar sustentabilidade da cultura, porque acontece de tudo. Até uma promoção dentro dessa reunião acontece, alguém que é identificado como um talento e é promovido dentro da reunião. Então, eu quero falar que assim, o indivíduo-chave ele vai enfrentar situações que não cabem dentro da modelagem clássica. Mas ele não cabe. O indivíduo-chave ele vai ter frustrações, ele vai ter imensas alegrias. Mas ele vai ter, também ele vai ficar, ele é pego na armadilha do clássico, porque não tem, eu senti assim, eu digo, como é que eu digo eu posso falar para minha colega, uma pessoa que vem com um currículo maravilhoso, um currículo, como é que eu posso dizer para ela, e ela de minha equipe, isso não é um treinamento, isso não é uma reunião, o que isso é? Certo? E isso vai acontecer, certo? E que isso vai acontecer. Então, você não sabe aonde colocar, e você quer ter uma saída honrosa, não encontra essa saída. Então, eu chamo isso de assim, uma frustração, mas depois, aí o tempo é importante nesse momento, porque aquela pessoa, e no caso a minha colega, ela entende a cultura e vai contribuir para isso, né? E vai também contribuir para isso. Isso é o indivíduo-chave. O indivíduo-chave, ele também tem eu estou aspirando o indivíduo-chave, eu estou internalizando esse indivíduo-chave, assim, estou até emocionada. O indivíduo-chave, ele tem o desafio de não ser teimoso, ele não ser teimoso, porque ele fica tão impregnado do sistema que às vezes ele não consegue ver o outro lado também. Que a flexibilidade dele, né, aquela flexibilidade, sem perder a identidade, que ele também tem identidade, e o sistema reconhece. O sistema reconhece, é uma pessoa fundamental, ele está num lado, né, que ele entende tudo aquilo ali, às vezes tem até uma dificuldade de como explicar a toda aquela questão, e no outro lado não pode ser teimoso e estar aberto às ferramentas, novas metodologias. Eu queria contar uma história, eu não sei se claro, fica à vontade. Né, eu vou te contar uma história, é bem pitoresca, na verdade é uma história, e vou fazer até, não sei se eu vou cometer aqui um pecado, mas eu sou uma pessoa que leio, né, e leio a história também dos cristãos, né? Então, a história que Paulo foi a Atenas falar sobre o Deus que ele acreditava. E quando chega lá, a turma de Atenas disse, o que é? Nós temos aqui Deus para tudo, Deus da caça, Deus da sabedoria, Deus não sei o quê. E aí ele falou, nós temos até um Deus para o desconhecido. Aí ele disse, pois é justamente para desse aí que eu vim falar. Então, muitas vezes, né, e aí eu vou cometer um sacrilégio, muitas vezes, diante de algumas situações, né, que, de forma clássica, a teoria tem explicação para I, para A, para B, para C, e você está me falando desse diferente? E aí, sempre eu me lembro dessa história de cristão, dessa história bíblica, né, de dizer assim, é sobre esse desconhecido mesmo que eu estou falando. Agora vem comigo e dá a oportunidade para conhecer esse terreno desconhecido. Porque a empresa familiar, e cada empresa familiar tem uma dinâmica, e é este terreno desconhecido. Mas a que se dá uma oportunidade, eu vejo que... E o papel do RH, desses indivíduos-chave, é ter a sabedoria e ser saudável para explicar esse terreno desconhecido. Perfeito, Sueli. Sueli, uma das coisas chaves nos meus estudos com os indivíduos chaves é comum, eu encontro, eu faço o teste, né? Uso até das teorias lá de Harvard sobre felicidade. Sim. É que, de ordem geral, Sueli, eles são felizes. Se você vai olhar o que a pessoa faz, você diz, isso é um sofredor e tal. É isso ali.
Quando você explica o seu dia a dia todinho, ninguém... É tipo assim, como se você quisesse montar uma loja que ninguém tem, quando você diz, olha, eu, por incrível que pareça, eu sou feliz com isso aqui. Acontece isso com você? Totalmente. É o meu território de felicidade. E eu vou te falar que a felicidade ela tem barulho, ela tem cheiro. Sim. Você sabe, é muito forte isso aí, né? Cícero, eu espero que essas metodologias, essa sua metodologia, ela nos ajude, dá até um alento de enxergar isso, porque você sente, quando eu falo de cheiro, estou no trabalho, e aí o dia tem cheiro, né? E assim, pela dinâmica, uma palavra, algo, hoje o dia está um dia maravilhoso, né? E sempre os problemas, né, também lhe trazem satisfação e felicidade. Eu sou uma pessoa muito feliz na Três Corações, muito feliz. Não é? Eu vejo muito, Sueli, dos indivíduos chaves, eu digo, olha, eles sofrem, mas sofrimento não quer dizer infelicidade, porque uma mãe, quando está sentindo a dor do parto, sofre, mas não quer dizer que ela seja infeliz. Não, né? Quer dizer, exato. Agora, o indivíduo-chave, ele chega em um estado de maturidade que começa a perceber o que é alegria, o que é felicidade, o que é sofrimento e o que é infelicidade, né? Perfeito. Sueli, assim, se nós estivéssemos no programa do Jô Soares, eu gosto sempre de repetir, a gente vai dizer, né? Você está já pré-convidada para outro programa que a Sueli tem muita história, gente. Eu sabia, né, da escolha, ela é muito ocupada, vocês sabem por quê, né? E talvez nem saibam, vou precisar explicar, porque uma das características lá da família, e é dela também, eles são muito corpo a corpo, presença. Aí tu imagina, uma mulher dessa com quantidade, hoje são o quê? Mais de 5 mil funcionários, Sueli? Nós temos quase 7 mil colaboradores. Gente, eles vivenciam, vivo. Né? É aquilo que eu defendo, inclusive, Sueli, na minha metodologia, que eu venho trazendo, que a empresa familiar, a diferença entre ela e uma não familiar, que a não familiar é mecânica, é um sistema mecânico. E a familiar é um sistema orgânico, ela tem vida. Então, quando você conserta um ventilador que está fazendo barulho, você tira a tampa. Agora, quando o seu filho está fazendo barulho, você não pode tirar a cabeça dele, porque ele é um sistema orgânico. Então, empresa familiar, todas as intervenções e mudança, ela é viva. O fundador morre, mas ainda não morre, ele ainda fica dentro. Você ainda sente, porque ele é vivo. Né? Então, assim, Sueli, vamos para os agradecimentos. Queria lhe agradecer de coração, né? Não só por mim, pelo programa, mas muitos jovens, né? E você que tem uma experiência, lida diariamente, recebendo esses jovens na sua companhia e outros, né? Que estão em começo de carreira, né? Esse mundo das empresas familiares, ainda pouco divulgado, tratado. Graças a Deus, o mercado agora está chegando de forma mais clara. A empresa familiar brasileira é diferente, né? Vou entrar aqui agora um pouquinho no como, né? Eu tive, e para quem não sabe, eu tive a oportunidade, né, de estar 2 ou 3 anos, inclusive, né, até hoje eu nem entendo direito porque, mas ainda me botaram como presidente do conselho, viu? Foi nas épocas difíceis aí das decisões da diversificação, mas muito interessante. Fabiano, as pessoas normalmente quando falam em diversificação, né, e eu sou muito consultado, aí o cara tem fazenda, aí quer botar posto de gasolina, então aí o cara tem uma indústria de plástico, aí quer montar uma concessionária de carro, né? E eu tenho explicado bem que tem uma coisa chamada de centro de gravidade estratégica. A gente conversou muito aí nas reuniões do conselho, né? E eu queria que você falasse um pouco, né? Porque vocês não foram para posto de gasolina, vocês não foram, com certeza, né? Para um mercado imobiliário, coisa desse tipo, aí vocês foram para o café, para a uva, né? Até o hotel, ele está atrelado como se tivesse um centro de gravidade. Até o turismo, né? Porque vocês também, tipo, como se olhasse, olha, nós estamos numa área que ela tem um potencial turístico. Tudo gerando, fala um pouco, um centro de gravidade. Como é que é isso?
Isso é muito interessante, porque as pessoas depois começam a ver o sucesso do empreendimento, não entendem que toda uma intenção, né? Um plano, assim. Na verdade, aí vem até, Cícero, um pouco de filosofia de trabalho, né? Que eu acho que vem da nossa família. E de fato, a gente sempre tem duas opções, né? Assim como em outros temas empresariais, a inovação ou a diversificação, você tem dois caminhos a seguir, né? Ou aquele mais fácil, que coloca você no mercado comum, né? Que você vai competir aí com grandes empresas, com produtos que já existem massivamente no mercado, ou aqueles caminhos que, por vezes, são um pouquinho mais complicados, exigem um pouco mais de esforço, mas que vão criar algo com um valor agregado substancialmente maior, né? Nós escolhemos esse caminho, né? Nós entendemos há algum tempo atrás que a nossa realidade produtiva aqui na Chapada Diamantina nos dava uma condição especial para produzir produtos especiais. Então, obviamente, isso é um caminho que se trilha. Bom, produtos especiais precisam de mercados especiais, né? Então, isso eleva um pouco o nosso nível de construção de negócios e de produto nesse sentido, né? Buscando, de fato, algo diferente, algo que possa nos diferenciar em relação ao agro mais tradicional, eu diria assim. Esse é um caminho que exige muitas competências, exige muita busca por conhecimento, exige as parcerias certas, né, para que a gente consiga desenvolver todos esses trabalhos, mas nós entendemos que criar algo de extremo valor, não só para a nossa companhia, mas até para a região em que nós estamos inseridos, aí pegando o gancho do centro de gravidade, né, entender que o que a empresa faz, de alguma forma, isso se reflete na comunidade também, na região como um todo, isso é muito interessante, isso também acaba sendo gratificante. Então, óbvio, além da questão negócio, né, da questão resultado, e que toda organização precisa necessariamente buscar, nós temos muito essa filosofia de tentar agregar cada vez mais valor ao lugar onde nós estamos. Então, aqui você pode ir desde os hortifrutis, que são produzidos aqui de forma exemplar, até esses produtos que chegam nos nichos de mercado mais finos do mundo, né? O café é super especial, que sai da Chapada Diamantina hoje. Agora, o vinho, que a gente vai buscar também um mercado premium em relação a essa categoria de produto. O próprio turismo, né? Com experiências diferenciadas. Então, é um contexto que ele é tão oportunista no sentido de dar uma oportunidade ampla para agregação de valor, que seria quase que descartável pensar em outras alternativas que agreguem menos, né? Então, é mais ou menos por aí. É um caminho mais longo, é muito longo prazo, é muito planejamento, mas entendemos que é um caminho mais correto a seguir, até para perpetuar negócios para mais gerações, né? Fabiana, eu queria que você comentasse, porque a empresa familiar, ela tem naturalmente o caráter informal, que às vezes se confunde com improvisos, né? E eu percebo que a família de vocês, ela tem uma característica que eu acho que é importante ser compartilhada, e não as coisas tudo são feitas com muita profundidade, né? Porque muita gente vai ver aí um café que teve plano, estratégia, discussões, né? A vinícola, porque o Fabiano era o líder desse processo lá, e eu lembro quantas reuniões de conselho, o Fabiano, verdadeiras sabatinas. Tinha hora que eu tinha o maior cuidado para ele não se desestimular, né? O cuidado, né, que você tiver, eu lembro a contratação lá de um consultor especialista, quase criou-se um comitê no conselho só para estar avaliando isso. Gente, conta! Antes de cavar um buraco, foi feito tanta conta, esse Fabiano teve que defender tanto isso lá no conselho. Aí eu queria que você falasse isso, porque a gente chega agora, vê o empreendimento, vê a garrafa de vinho, aí eu posso, eu também vou montar uma vinícola, eu também vou... Fala como é o jeito lá da Progresso, né? Que não é bem assim, né? Todo esse cuidado que vocês têm de profissionalização, Fala aí para a gente, desde a escolha do arquiteto, é um negócio... Fala aí para nós. Bom, como você bem disse, é um processo que ele é construtivo, né? Tudo que é novo, você precisa principalmente buscar conhecimento, e a gente começou fazendo isso, e que nem você colocou, né? Depois está pronto, está ótimo, mas eu acho que a gente tem muito orgulho em dizer que esse negócio, especificamente do vinho, ele começou há 8 anos atrás, né? Em 2012,
foram plantadas as primeiras videiras aqui, que começaram a originar as primeiras pesquisas, resultados, e aí tivemos um apoio também crucial de um grande instituto brasileiro que é a Embrapa, né, na questão técnica para desenvolver essa cultura aqui. Mas é muito estudo, é muita pesquisa para chegar agora, de fato, inaugurar, abrir as portas, colocar um produto no mercado. Sempre dizem, né, uma vez teve um francês aqui que nos visitou, eu não lembro se eu te falei isso, né, e de uma maneira muito leve, ele disse, olha, não se preocupem não, porque o único problema de fazer vinho são os 100 primeiros anos, depois fica tudo fácil. Então, a ideia é essa, tem que ter trabalho, tem que ter pesquisa. Agora, trazendo um pouquinho para o âmbito da nossa família, e eu creio que seja a realidade da maioria das empresas familiares, nós temos 2 gerações muito atuantes aqui dentro da Fazenda Progresso, e que, obviamente, têm experiências distintas, né? Aliás, eu acho que esse é o grande aporte que essa conjunção de gerações traz para uma empresa, né, familiar. É você ter toda a experiência, todo o know-how, toda a construção já realizada por uma geração e ter as contribuições de pensar um pouco diferente, ou de trazer um conhecimento que é novo, que vem das gerações mais novas, né? Então, essa junção, essa correlação, quando ela é bem coordenada, quando ela é bem gerenciada, entendo particularmente que traz uma benesse muito grande para os negócios e para a própria família por consequência, né? Então, esse é o nosso jeito de fazer, tem um estágio de união muito grande na família, né? As pessoas se respeitam, as pessoas entendem o que é o bom para o negócio, qual é o futuro. Ainda falta, logicamente, se pensar em muita coisa, e sempre falta, e é bom que falte, porque isso motiva novas discussões, né? Até de relacionamento, empresa, negócio, família, enfim. Mas é assim que a gente faz, sempre num consenso, né? Aliás, como foi dentro do conselho que você participou conosco. Então, a gente mantém isso, acho que é um DNA, né? Isso é o que vem da geração passada, esse senso de união e de que a gente deve construir as coisas em conjunto e com a família, né? Então, é por aí. Perfeito. Fabiano, uma coisa interessante que eu achei dentro desse processo, participando com vocês, foi uma diversificação, trazendo uma inovação e que acabou criando assim, um pouco de mindset, ou de alma de inovação, que também começa a pressionar os processos existentes também, os outros negócios que já existiam antes da diversificação estão também sendo impactados com essa inovação? É uma tendência? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que sim, né? É um tanto cedo agora, mas o fato é que quando você sai de uma empresa que tem uma monocultura, né, um único produto elemento, atuando em um único canal de venda, e passa a ter outros produtos, ou que vão para o mercado internacional, ou que vão para o mercado premium mais exigente, você acaba trazendo todo esse know-how também para dentro da empresa, e de alguma forma, esse novo conhecimento, essa nova realidade, vai acabar, sim, do meu ponto de vista, impactando aquele negócio que já era o mais antigo, né, que já era a base de toda a pirâmide. E traz sempre coisas boas, né? A gente começa a ter mais contato com pesquisa mesmo de laboratório, com a coisa mais científica em alguns negócios, e isso é sempre muito importante, principalmente nesse momento, né? A gente está vendo cada vez mais a importância da ciência, então, não só nas questões ligadas à gestão, mas até em comportamento, né? Em cultura mesmo. É muito provável que alguns negócios de tão inovadores que sejam acabem por impactar uma mudança cultural dentro das empresas. Isso pode acontecer certamente aqui na nossa também. Mais de 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Juntas, elas empregam quase 75% da força de trabalho do Brasil e são responsáveis por mais de 50% do PIB brasileiro. São as mais rentáveis, os melhores locais para se trabalhar e as que menos demitem em tempo de crise. Porém, enfrentam um grande desafio: a não longevidade ao longo das gerações. 90% dessas empresas não chegam à terceira geração.
E o problema, na maioria das vezes, é o não olhar sistêmico, considerando a força e o impacto dos indivíduos e da família dentro do negócio. É por isso que há quase 20 anos nasceu o Instituto Empresariar, o primeiro instituto do Brasil especializado em empresas familiares e famílias empresárias. Fundado por uma das maiores referências do tema no Brasil, Cícero Rocha, com visão sistêmica e método próprio, validado em tese de doutorado, pesquisado e chancelado por escolas de referência nacional e internacional, o método BFB, um método que vem transformando empresas em todo o Brasil. Mais de 480 empresas familiares atendidas em mais de 1.800 projetos implantados. É ciência na prática e que gera resultado. Se seu negócio é uma empresa familiar, seu parceiro estratégico é o Instituto Empresariar.